Flamengo, São Paulo e América Mineiro saem em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. A gente já tinha tido na noite de terça-feira o jogo do Bahia contra o Grêmio em Salvador, 1-1. Foi o único jogo que empatou desses jogos de ida das quartas de final. Ontem a gente teve os outros 3 jogos de ida e aí tivemos vencedor nos 3 jogos. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense de virada no Maracanã, 2-1. O São Paulo venceu o clássico Choque Rei no Morumbi contra o Palmeiras por 1-0, golaço do Rafinha. E o Corinthians perdeu do América Mineiro lá em BH, na Arena Independência, 1-0 para o Coelho, gol do Juninho. Então, são os 3 resultados de ontem que geraram aí muita repercussão, estão gerando ainda muita repercussão no Twitter. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como cada time ali, cada torcida priorizou a sua comemoração, a sua lamentação nas redes sociais e até fora delas. Teve até protesto ali em porta de hotel, a gente vai chegar lá. O Flamengo, por exemplo, perfil oficial do Flamengo aí, voa Urubu, voa Bruno Henrique. Destacando, né, o Bruno Henrique fez o gol da virada do Flamengo, mais um gol de cabeça, ele já tinha feito um gol de cabeça na última partida do Flamengo, ele que está voltando agora, depois de passar quase um ano inteiro, ele ficou acho que 9 meses afastado, né, por causa de uma grave lesão no joelho, e marcou o gol da virada do Flamengo ontem. O Bruno Henrique, fede a gol decisivo, né, inacreditável, e aí agora ele voltando, acho que fortalece muito o Flamengo na briga por títulos, brasileiro, a própria Copa do Brasil, Libertadores. Grande Bruno Henrique aí, grande mesmo, né? Quando ele pula ali, parece que ninguém consegue atingir a altura dele no jogo aéreo. O Atlético Paranaense, por outro lado, que perdeu, né? Compartilhou aí uma frase dita pelo técnico interino deles, Wesley Carvalho, na entrevista coletiva lá no Maracanã. Tem o jogo de volta e acreditamos muito nessa classificação, o jogo está em aberto. Nós já vencemos eles lá esse ano e vamos tentar repetir, se referindo ali ao jogo do Campeonato Brasileiro entre Atlético Paranaense e Flamengo. No Morumbi, o São Paulo divulgou esse golaço do Rafinha, né? O Rafinha é a hashtag que ficou em alta em referência a esse jogo ali entre os torcedores do São Paulo por conta desse baita golaço, né? Olha a pancada que ele acertou, imagens filmadas ali pelo São Paulo de trás do gol. E Morumbi lotado, hein? Olha essa paulada, bicho, da entrada da área ali, fora da área, né? E o Morumbi explode de felicidade. De fora da área, de primeira. Não deu nem pro Everton passar perto da bola. Golaço do Rafinha. Lindo também o Morumbi ali lotado. Por outro lado, o Palmeiras, passou um recibo, né? Passou uma vergonhinha com essa cobrança de VAR. Os próprios torcedores do Palmeiras não estavam indo nessa linha, na repercussão. E o clube tentou dar uma polemizada nas redes sociais. E o VAR, sugerindo que a bola teria tocado na mão aqui do jogador do São Paulo. Eu não posso dar o play no lance, mas eu vou tentar pegar um momento aqui em que supostamente toca. E não toca, né? Você vai ver aqui, nem há um toque no braço. Ele toca na cabeça dos 2 jogadores, parece dividindo ali o lance. E aí o Palmeiras cobrou que isso tinha que ser um lance analisado pelo VAR. O jogo ainda estava 0-0 quando aconteceu esse lance. Não repercutiu bem esse tweet aí, muita gente reclamando, falando que o Palmeiras estava chorando e tudo mais. E os próprios palmeirenses estavam atacando uma outra linha de repercussão do jogo, né? Esse perfil, por exemplo, a conta do elenco do Palmeiras é simples. Sai Scarpa, chega Tabata. Sai Felipe Melo, chega Jailson. Sai Patrick de Paulo, chega Tuesta. Sai Veron, não chega ninguém. Sai Wesley, não chega ninguém. Sai William, não chega ninguém. Sai Danilo, não chega ninguém. Uma hora sentiríamos. Então, é um tweet que vai na linha de cobrança aí de reforços, né? De que a diretoria do Palmeiras, a presidente, a Leila Pereira, precisaria contratar mais jogadores aí para o Palmeiras conseguir manter essa sequência dos últimos anos de títulos e tudo mais. E de fato o Palmeiras não vem numa sequência muito boa de resultados, mas ainda assim, você pega na Libertadores, fez a melhor campanha da fase de grupos, né? Então, pelo menos na Libertadores segue firme e forte ali como um dos principais favoritos, acho que é o favorito hoje. O América Mineiro, por outro lado, no último jogo aqui que falta a gente comentar, ganhou do Corinthians de 1-0. O mancinismo segue em alta ali, pelo menos nas Copas, né? O América ainda está vivo na Sul-Americana, também está vivo e agora em vantagem na Copa do Brasil, por mais que no Campeonato Brasileiro esteja mal ali na zona de rebaixamento. E o destaque do América ontem foi o goleiro deles, o Matheus Pazinato. Mandou bem demais aí, foi a comemoração do América. Foi eleito ali por todos, basicamente, todas as plataformas de estatísticas, na televisão, na transmissão, o melhor jogador da partida. E não podia ser diferente, ele fez 10 defesas ao longo do jogo, 4 delas consideradas defesas difíceis.
defendeu todas as bolas, porque o América não tomou gol, e recebeu uma nota SofaScore, que é aquele portal de estatística, 9.7. Beirou 10 aí. O goleiro do América Mineiro fechou tudo e garantiu essa vitória de 1-0 com o gol do Juninho. O Corinthians, por outro lado, teve que conviver aí com protestos, mais protestos. A sensação é de que toda semana tem algum tipo de protesto, e tem mesmo algum tipo de protesto dos torcedores corintianos aí contra essa péssima fase do time que já dura muito tempo, né? Essa página e o Timão teve acesso a imagens, né, acreditadas aqui ao Cauê Arnese, torcedores do Corinthians hospedados mesmo no mesmo hotel que o elenco do Timão, protestaram com xingamentos. E aí eu vou mostrar um trechinho aqui desse protesto dos torcedores para vocês. O Luxemburgo passando. Vamos jogar bola, sendo um pouco cobrado. O Duílio aqui, presidente do Corinthians, também sendo cobrado. Aí muitos xingamentos, e aí eu vou até avançar um pouco. Aqui começa a ficar mais pesado. E um forte policiamento, né? Pra quem tá só ouvindo aí, esses xingamentos acontecem enquanto os jogadores vão passando, os jogadores escoltados por policiais aí. Pô, esse é um jogador que chegou recentemente no Corinthians, né? O Matias Rojas passou ali atrás. Já fica até meio assustado, né? Chegando num clima desse aí do Corinthians. Esse talvez seja o momento mais delicado, que foi quando o zagueiro Gil, que falhou no lance do gol do Corinthians ali contra o América, passa. E é muito xingado, vocês vão ver aqui. Agora. Muitos xingamentos, né? Ficou bem pesado ali o protesto. Muitos xingamentos ali. O Gil passou até com seguranças, acho que do próprio Corinthians ali, para além da polícia. Dureza, meus caras, dureza. Deixa eu passar agora, voltar pro chat aqui antes da gente finalizar, ver o que vocês estão falando aí sobre a Copa do Brasil. O Jackson ironiza, né, que teve aquele ataque bizarro ali contra o Luan no motel, no começo da semana, e aí ele fala, a culpa do Timão ontem foi do Luan, com certeza. Ou seja, você fazer aqueles atos de violência ali não vai te resolver nada, né? O Harry aqui, direto do nosso estúdio, participando com mensagem, curiosidade futebolística. O São Paulo nunca pontuou na Série B, diferente do Palmeiras, que é bicampeão da Série B. Parabéns, Palmares aí. O Harry tá feliz da vida com o momento de São Paulo, do Dorival, né, velho? O Adriano mandou aqui que o Palmeiras tá com muita choradeira, já tá ficando feio pra eles. Deixa eu ver. O Harry tava lá no estádio, falou que tava assistindo, graças a Deus eu vi a obra-prima de perto. As superações do Bruno Henrique são incríveis, mandou o Ellison aí, e aí completou. O Ellison é flamenguista aqui participando do nosso chat. Se não me engano, quando ele jogava no Santos, corria o risco dele não voltar a jogar por algum problema na visão. É verdade, ele teve um BO no olho. Aí ele voltou, e desde então, aí, quando se transferiu para o Flamengo, não para de ganhar títulos, de fazer história com a camisa do Flamengo, né? Também jogou muito bem pelo Santos antes dessa transferência. Realmente, Bruno Henrique é um dos grandes nomes do futebol brasileiro aí dessa última década, desse atual momento. O Thiago brinca aqui, boa tarde, meu furacão perdeu, pode pular o assunto Copa do Brasil. Desculpa, cara, acabei falando e tendo que falar. Mas imagina eu que tô aqui na frente das câmeras tendo que falar, e eu sou corintiano, né? Acho que desde que a gente começou esse programa, o Corinthians venceu os 2, 3 jogos que eu pude falar aqui, de resto é só pancada aí. Mãe de Deus, velho. E é isso, meus caros, é isso. Eu vi aqui o pessoal falando pra falar do sorteio da Libertadores, né, o Henrique pedindo. Pô, vou colocar rapidão então aqui na tela, só mostrar a imagem pra vocês, antes da gente finalizar. A imagem divulgada pela própria Libertadores. Ontem teve, né, logo que acabou o Trending Topics, o nosso programa vai sempre do meio-dia até meio-dia 40, às vezes um pouco mais. Hoje mesmo tá indo para meio-dia e 50. E aí a gente teve, logo que acabou o programa, o sorteio lá na sede da Conmebol. E esse é o chaveamento. Você tem o Atlético Nacional da Colômbia, pega o Racing, Nacional e Boca Juniors, Deportivo Pereira e
Independente Del Valle, e aí os dois brasileiros desse lado do chaveamento, do lado esquerdo, né, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. É o principal confronto das oitavas de final entre dois dos favoritos, e um deles vai ficar pelo caminho aí, mais um encontro entre Galo e Palmeiras na Libertadores, vamos ver quem passa. E aí, uma vez que passe, é um fortíssimo candidato desse lado do chaveamento para chegar na final, né? Seja o Palmeiras, seja o Atlético Mineiro. Palmeiras do Abel, Atlético Mineiro aí do Filipão. O outro lado do chaveamento eu acredito que é um pouco mais equilibrado. Tem Bolívar e Atlético Paranaense, tem River Plate contra o Inter, Argentinos Júniors, que eliminou o Corinthians na fase de grupos contra o Fluminense. Fluminense aí do Diniz, né? O Diniz técnico do Fluminense e da seleção agora também. E Flamengo e Olímpia. Talvez o Flamengo tenha pegado um adversário um pouco mais tranquilo, mesmo tendo passado em segundo no grupo. Mas ainda assim, aqui tem como a gente ter, por exemplo, um Atlético Paranaense e River, ou o Inter mesmo, e um Fluminense e Flamengo, um Fla-Flu, por exemplo, nas quartas de final desse lado do chaveamento, né? Então, ficou bem interessante, de forma geral, o chaveamento. E a gente vai acompanhar aí, a partir das próximas semanas, a disputa da Libertadores. Tem também a Sul-Americana, tem a própria Copa do Brasil, Brasileirão. A gente sempre vai falando aqui quando os assuntos esportivos estiverem bombando no Twitter. Beleza? Valeu todo mundo aí do chat, tamo junto. O Alexander falando pra eu falar do Ceará dele. Daqui a pouco a gente puxa um assunto de Série B aí pro programa de segunda, por exemplo, repercutindo os jogos. Tamo juntasso, hein, galera? Valeu por participar. Deixa o like se você ainda não deixou, é muito importante pra gente mesmo nessa reta final da live. E até amanhã, sempre ao vivo, meio-dia, aqui no Flow News, no nosso Trending Topics. Valeu!